Um dos mistérios mais intrigantes da história marítima envolve os navios fantasmas. E um mistério que dura mais de 150 anos envolve o navio Mary Celeste. Prepare-se para desvendar segredos, explorar teorias e testemunhar um dos maiores enigmas do oceano. O navio Mary Celeste foi um projeto construído na ilha de Spencer, na Nova Escócia, Canadá. Ele foi inicialmente batizado de The Amazon. Sua propriedade foi transferida para uma empresa mercante americana em 1868. Após uma restauração, ela adquiriu seu novo e agora famoso nome Mary Celeste. 4 anos depois, sem nenhuma normalidade e após mudar de mãos algumas vezes, e de uma reforma em Nova York, o navio iniciou sua jornada fatídica para Gênova, na Itália. Ela zarpou em uma terça-feira, em 5 de novembro do mesmo ano, com um total de 10 tripulantes a bordo, incluindo o capitão. O navio carregava uma carga de 1.701 barris de álcool industrial, mais conhecido como álcool desnaturado. O líder dessa misteriosa jornada foi o capitão Benjamin Spooner Briggs, de Massachusetts. Ele tinha 37 anos e tinha uma alta posição como capitão na época. Ele investiu suas economias no Mary Celeste, possuindo 1/3 do navio. O restante era propriedade de um consórcio de Nova York. Briggs escolheu com muito cuidado sua tripulação para a viagem, selecionando pessoas com quem já havia trabalhado. Sua esposa, Sarah Cobb, que era sua prima, e sua filha de 2 anos, Sofia, o acompanharam na viagem. Mas, felizmente, seu filho de 7 anos, Arthur, estava em idade escolar e foi deixado para trás para estudar aos cuidados de sua avó. O tempo não estava bom e eles ancoraram em Staten Island, no porto de Nova York, para que o tempo melhorasse. Após o tempo melhorar, eles levantaram âncora e continuaram a travessia do Oceano Atlântico normalmente. E é agora que começa todo o mistério bizarro dessa jornada. Após exatamente 1 mês da partida, o Mary Celeste foi avistado à deriva entre as ilhas dos Açores e Portugal continental em 5 de dezembro. Um navio chamado Dei Gratia, que em latim significa graça de Deus, cujo capitão se chamava David Moorhouse, foi alertado por seu timoneiro sobre uma embarcação acidentada a cerca de 6 milhas de distância, vindo em sua direção. Depois de perceber o estranho ajuste das velas da embarcação e não receber respostas aos seus sinais, ele suspeitou que algo estava errado. Moorhouse ordenou que 2 de seus homens investigassem o navio. Os homens subiram a bordo e encontraram completamente vazio, sem tripulação. Um cenário digno de um filme de terror marítimo. O que aconteceu a bordo? Por que a tripulação sumiu sem deixar rastros? São perguntas que se fazem há mais de 150 anos. Mas antes, vamos descrever o cenário em que os homens encontraram. Atônitos com o que viram, passaram a vasculhar o navio errante e encontraram um cenário, no mínimo, intrigante. A escotilha para o porão principal estava intacta e no lugar. Algumas das velas estavam faltando e outras foram danificadas e apenas parcialmente ajustadas. A bússola do navio estava deslocada, com o vidro quebrado e fora do lugar que costuma ficar alojada. Uma das bombas do navio foi encontrada parcialmente desmontada.
Uma corda arrebentada foi encontrada pendurada na popa. O interior da cabine estava molhado, como se a água tivesse entrado pelas portas e pelas clarabóias. Ainda havia comida e água mais do que suficientes na cozinha para completar sua jornada. A carga de álcool industrial do navio também estava praticamente intacta, com apenas 9 barris vazios. O bote salva-vidas estava desaparecido junto com o equipamento de navegação do capitão e os documentos do navio. O diário de bordo foi encontrado na cabine, mas o último registro feito foi às 8 horas da manhã do dia 25 de novembro, quer dizer, 9 dias antes do navio ser encontrado. As teorias acerca desse mistério foram muitas, e entre elas estavam: ataque pirata. Essa teoria fica frágil, já que nenhum outro navio foi visto pelo Dei Gratia e sua tripulação nas proximidades. E além do mais, a carga e os pertences pessoais da tripulação estavam intocados no porão e nas cabines, o que não faz nenhum sentido com o modus operandi de piratas. Ataque de lulas gigantes. Lulas gigantes realmente existem, porém existem evidências muito vagas de lulas gigantes atacando pessoas ou navios. Especialistas colocam o tamanho máximo das lulas gigantes em cerca de 11 a 14 metros. Portanto, um navio do tamanho do Mare Celeste enfrentaria pouco risco de um ataque, e também não explica por que o bote salva-vidas foi levado. Motim da tripulação. Os motins geralmente ocorriam em navios onde o capitão tomava decisões terríveis ou impunham condições cruéis à tripulação. Mas isso é muito improvável no caso do Mare Celeste e do capitão Briggs, já que o capitão escolheu a tripulação a dedo com muitos conhecidos próximos, além do profissionalismo conhecido do capitão Briggs. Desastre natural. Um terremoto no fundo do mar não pode ser descartado, porque há outros casos que supostamente aconteceram na história dos oceanos em que seus tripulantes tiveram que abandonar o navio. Porém, pelos pequenos danos que havia na embarcação, qualquer capitão sério certamente não abandonaria seu navio sem um perigo real. E sabemos que o Mare Celeste ainda estava em condições de navegar, como veremos mais adiante. Ataque alienígena. Alienígenas poderiam ter sequestrado o capitão e sua tripulação. E além do mais, não havia sinal de luta a bordo do navio. Então, os alienígenas poderiam ter colocado todos eles em uma espécie de transe ou terror. Porém, o sumiço do bote salva-vidas coloca essa tese em xeque. A verdade é que as mais plausíveis evidências sugerem que a tripulação partiu às pressas, deixando para trás pertences e suprimentos. Alguns sugerem que vazamentos de álcool industrial a bordo poderiam ter causado uma explosão iminente, forçando-os a abandonar o navio para salvar suas vidas. O capitão Moorhouse levou o Mare Celeste de volta a Gibraltar a uma distância de mais de 1000 quilômetros. Ele ordenou que seu primeiro imediato e 2 de seus marinheiros mais experientes tripulassem um navio resgatado, enquanto ele e os outros 4 tripulantes permaneceram a bordo do Dei Gratia. E isso só prova que o Mare Celeste ainda estava em boas condições de navegar, aumentando a teoria de que o capitão Briggs não teria ordenado que ela fosse abandonada por um motivo comum. Então, finalmente, após aproximadamente 8 a 9 dias navegando, o navio Mare Celeste chegou ao porto. Ao longo dos anos, o mistério do Mare Celeste inspirou inúmeros filmes, livros e histórias.
sua marca é eternamente impressa na cultura popular, lembrando-nos do quão vasto e desconhecido o oceano pode ser. E assim, nossos marinheiros, chegamos ao fim desta viagem ao desconhecido. O enigma do Mare Celeste permanece desafiando nossa compreensão, mas a busca por respostas continua. Gostaria de explorar mais mistérios? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e tocar o sininho para receber nossas notificações. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração fascinante e até a próxima aventura.